E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um podcast A Bíblia e a Ciência. Eu sou Marcos Eberlin, professor, pesquisador, escritor, mas, sobretudo, um homem que, pelo exercício da ciência, aprendeu a respeitar a palavra de Deus cada dia mais. Espectro após espectro, dado após dado, descoberta após descoberta, a verdade que é enfatizada pela ciência é que a palavra de Deus, a Bíblia, é a autoridade máxima sobre a ciência, inclusive a autoridade final. A Bíblia é clara, ela é necessária, ela é suficiente, ela é inerrante, infalível, e ela é autoridade final em teologia, filosofia, ciências, todas as áreas. E eu aprendi a respeitar a palavra de Deus porque percebo na Bíblia grandes verdades científicas que têm sido corroboradas por grandes descobertas recentes da ciência. A natureza ecoa Deus, natureza é a obra de Deus. A gente fala natureza, né? Mas a obra de Deus ecoa Deus. Claro. Olha, a ciência nega Deus, mas a ciência plageia Deus praticamente em todos os momentos da sua história. Grandes descobertas foram feitas, grandes inventos, copiando a natureza, biomimetismo. Olha, os antibióticos, copiamos a natureza, o código Morse, os vagalumes usam código Morse. Escudos magnéticos protetores, a Terra tem uma blindagem magnética, o seu campo magnético. Então nós plagiamos Deus, mas negamos a Deus? Não pode, uma incoerência total. E esse podcast, o 126, continuamos na série A Natureza Ecoa Deus e falaremos sobre os fios de nylon da vida. Você sabia que tem fios de nylon dentro de você? E os mais fantásticos, majestosos fios de nylon são seus. E essa série é baseada em Jó 12, de 7 a 9. Versículos sensacionais. Eu acredito que são os mais instrutivos em relação a como devemos buscar conhecimento, fazer ciência. Os versículos de Jó 12, 7 a 9 nos dizem: pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão. Ou às aves do céu, e elas lhe contarão. Fale com a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignora que foi a mão do Senhor que fez todas as coisas? Ele falou e tudo se fez, ele ordenou e de pronto tudo foi criado. Pela fé entendemos que pela palavra de Deus, tudo foi feito. Não tendes lido que desde o início o Criador os fez homem e mulher, macho e fêmea? Então pergunte, porém, a foto mais recente do telescópio James Webb. Você vai ver lá um universo pronto, feito há poucos anos, milhares, não milhões. Pergunte ao DNA mitocondrial, ao Adão Y, a Eva mitocondrial, o cromossomo Y, ao genoma humano. Pergunte à química, à física, à cosmologia. Quem de todos eles ignora que foi o Senhor que fez todas as coisas? Então pergunte também aos fios de nylon da vida. Fios de nylon, Marcos? Que seria isso? Olha, você conhece o nylon e muitos produtos que são feitos com nylon, cordas, casacos, blusas, shorts, roupas de atletas feitas de nylon. Um fio fantástico, sintetizado pelo homem. Mas será que foi o homem que criou o nylon? Absolutamente não. O nylon já se encontra nos seres vivos, no homem. E o pior, os fios nossos de nylon são muito mais sofisticados do que o homem fez. O homem fez lá 1 ou 2 tipos diferentes básicos de nylon, plagiando os fios de nylon
da vida, de você. Você é todo feito de fio de nylon. As suas proteínas, os seus músculos, a estrutura de seu corpo em proteínas é constituída de fios de nylon. E esses fios são muito, muito mais sofisticados, porque esses fios de nylon da vida não é apenas um único tipo de fio. É que precisa ser tricotado, tecido em máquinas. Os fios de nylon da vida, eles são autoenovelantes. Eles soltos, eles se enovelam, se configuram, se agrupam em estruturas específicas que têm função na célula, que prestam para alguma coisa. Eu brinco, é como pegar esse fio de nylon e jogar para cima. Quando ele cai na forma de um boné, cai na forma de uma blusa, de um casaco. Olha só, não é sensacional isso? Por que que esses fios de nylon da vida são muito mais sofisticados? Porque eles têm grupos laterais diferentes. O fio, ele não é só o fio que se prolonga em grandes distâncias. Pendurado nesse fio, nós temos grupos funcionais em química que são átomos diferentes com propriedades físico-químicas diferentes. Então, seria como que o fio tivesse ganchinhos específicos. Pensa assim. E cada ganchinho se encaixa com um ganchinho específico. Não é uma conexão aleatória. Então, esses ganchos precisam se encaixar com ganchos específicos. E é nesse encaixe específico que o fio vai ficar emaranhado especificamente numa estrutura pré-determinada. Então, são 20 elos que formam esses fios de nylon diferentes, com 20 grupos laterais diferentes, 20 ganchos diferentes. E são as forças que agem entre esses grupos funcionais que moldam a estrutura tridimensional desses fios de nylon. É um cálculo absolutamente insano. Você calcular o resultado final de todas as forças que agiriam entre esses ganchos para que no final você tivesse a estrutura correta. Nem os maiores supercomputadores hoje conhecidos pelo homem conseguem calcular muito bem o equilíbrio final dessas forças. Mas alguém fez esses cálculos. E esses fios de nylon são dos mais diferentes tipos, portanto. A vida usa aproximadamente 5 milhões de diferentes fios de nylon. O homem fez alguns, poucos. Nós temos no nosso corpo mais de 5 milhões de diferentes fios de nylon. E eles são todos elaborados, ganchos novos são conectados. Então, nós temos aí as modificações que são feitas nesses fios depois que eles são sintetizados, as modificações pós-traducionais. A tradução ocorre, depois você tem toda uma modificação de novos ganchinhos que são conectados para que as formas finais se estabeleçam. E esses fios são extremamente resistentes, a gente sabe disso, né? Nylon é muito resistente mecanicamente, resistente à hidrólise, à água. Então você toma um banho de mar por horas e horas e horas e não dissolve. Por quê? Porque você é feito de fio de nylon, de altíssima sofisticação e tecnologia. De fato, a natureza ecoa Deus. Os fios de nylon da vida, mais um exemplo. Pergunte aos fios de nylon da vida e você descobrirá que eles não negam que foi a mão do Senhor que os fez. Longos fios moleculares, feitos do encaixe de muitas subunidades conectadas. E esses peças que são conectadas, esses elos, também são sensacionais, os aminoácidos. Então, um grupo amino de um lado, grupo ácido do outro, crescendo, mais de 5 milhões de diferentes tipos
de fios de nylon que formam a vida. A natureza ecoa a Deus. Os fios de nylon da vida não negam que foi a mão do Senhor que fez todas as coisas. Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência bem interpretados concordam plenamente. Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Coval Press, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora a nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.